A marcha titulada Vassourinha, pertencente ao Clube Carnavalesco Misto Vassourinha, foi compositada por mim e o maestro Matias da Rocha no dia 6 de janeiro de 1909, no Arrabalde de Beberibe, em um mocambo de frente à estação do Porto da Madeira. O Porto da Madeira era justamente o lugar que recebia a madeira para alimentar a caldeira dos navios. Esse porto também é um local de resistência. Muitos negros fugiam, né? Porque em busca da liberdade a resistência era muita. E os canoeiros de Pernambuco usavam, né, do leito do rio Bibiribe, do rio Capibaribe, para fazer as suas artimanhas dentro da resistência para libertar os companheiros. Então aqui no Porto da Madeira muitos negros se misturavam com os troncos da madeira e nesse trajeto podiam fazer as suas relações escapatórias. Os negros que foram trazidos e escravizados aqui no Brasil nunca suportaram a escravidão. Então eles sempre protagonizaram situações onde a liberdade e a dignidade da pessoa pudesse estar também nas suas vidas. Durante 300 anos, os negros que aqui vieram, que aqui foram trazidos, eles eram tratados como réis, como coisa. Uma coisa que fala, né? Mas esse negro se aproveitava e nesses interstícios ele começava a compor. Então o Porto da Madeira tem toda essa história de resistência, toda essa história de luta. Durante muito tempo, né, os mocambos, eles marcaram a vida, o visual dessa cidade. Quem estava nos mocambos eram as pessoas negras. As pessoas que foram libertas, para quê? Como? Quando fala mocambo e a gente traz hoje para a modernidade, a gente vê que o mocambo ele continua sendo a periferia, ele continua sendo a margem. É nessa margem, é nesse caos, é nessa comunidade que a gente encontra a arte. A gente não encontra pedra preciosa no lugar mais bonito. A gente encontra pedras preciosas no lugar que é difícil de cultivar, no lugar que é perigoso, numa mina que pode estourar a qualquer hora. Então a mesma coisa é a arte na periferia. Vive um grande passado oculto na história. Essa forte lembrança é mais que memória. Marcas de quem sofreu e até hoje resistiu. Dança, esbanja tua cor, herança guerreira trazida num tambor. Durante o Império haverá um esforço da nossa elite, né, assim, do Brasil livre, de se identificar com os países europeus, civilizados, e aí tenta-se implantar aqui um modelo de festa carnavalesca baseado nas máscaras, nos bailes. Enquanto isso, as camadas populares, eles tinham as formas dele de brincar, o Bumba Meu Boi já estava na rua, tinha algumas formas de eles se mascararem com os recursos materiais de que eles dispunham. Então você tem uma distinção já, né, na forma de se apresentar, que está refletindo também uma diferença social. Dizem que os portugueses faziam os intrusos, mas desde que foram os negros que aproveitaram e adaptaram quando fizeram os clubes, os outros clubes, por exemplo. Os negros que trabalhavam no Cais do Porto, nos navios carregados de carvão, fundaram o Clube das Pás de Carvão. Eles acabavam o trabalho às 5 horas da tarde e iam com as pás no meio da rua, fazendo a festa e bebendo as suas pingazinhas, suas cachaçinhas e fazendo a festa nos dias de carnaval em que eles estavam trabalhando no porto. Depois, quando as mulheres entraram para isso, para dar mais brilho ao clube, aí o clube virou Clube das Pás Douradas. Essa relação da rua primeira, ela trazia mulheres, e não trazia só as mulheres que vinham do Cais do Porto, que acompanhavam os marinheiros, ou que eram prostitutas, isso ou aquilo. Não, mulheres pobres, mulheres prestadoras de serviço aqui do bairro de São José, que acompanhavam. Muitas fizeram, inclusive, agremiações. As ciganas revoltosas era uma agremiação de mulheres, as babás da Boa Vista, agremiação de mulheres, as engomadeiras.
Enfim, nós podemos citar diversas outras, ligadas inclusive ao universo do trabalho. Da mesma forma que na época que o Carnaval de Pernambuco começou com essa efervescência a partir das corporações de ofício, né, dos clubes que vinham trazendo as profissões, vassourinhas, lavadeiras, bordadeiras, verdureiras. Espanadores, lenhadores, suineiro das matinhas, etc. Havia um grupo anódino, né, que eram os moleques, os capoeiras, os empregados domésticos, aqueles pobres que não têm vínculo empregatício, trabalhador nenhum, e eles se associavam na brincadeira. O que vai para a rua, a princípio, ele tem a pecha inclusive, de ser algo que é vigoroso e masculino demais, que vem para arrebentar. Né? Existe aquela coisa de que vai tomar a rua, as maltas dos capoeiras, né, que vinham à frente das bandas, que vinham também depois à frente dos clubes. Então, eram situações que, entre aspas, ou muitas vezes de verdade, apresentavam algum perigo. Então, assim, havia essa justificativa, por um lado, né, de dizer que o carnaval era violento, mas havia uma outra questão, assim, do modo da elite ver esse carnaval. Para ela, aquilo era absolutamente desconhecido, né, era assombroso, o que é aquilo, né? Não só o carnaval, aquela forma de agrupamento, aquela forma de brincar era uma forma muito nova e desconhecida, como a própria emergência dessa nova classe que estava se formando, dessa classe trabalhadora, né? Ela era um objeto assim novo, né? Desconhecido, e como lidar com aquilo e como controlar aquilo. O frevo é um elemento de grande importância para a negritude, porque também os passos do frevo são os passos vindos da capoeira, a capoeira Angola, né? Essa capoeira daqui em Pernambuco, que é muito dançada, muito brincada, muito bonita. Aqueles golpes, aquelas coisas que eles faziam na rua, que inclusive livros existem que falam que eles eram muito policiados exatamente pela virilidade, pela brutalidade que eles levavam quando iam fazer o passo. Como era uma coisa proibida, os capoeiras começaram a dançar na frente dos clubes, na frente das troças, para defender ao mesmo tempo e também para brincar. O espírito que move o frevo, ele é um espírito muito aguerrido, de muita resistência, de muita luta, de muita violência que precisava ser botada para fora de alguma forma, por terem sido também oprimidos, né? Então, é uma dança que nasce na rua, que nasce do povo, que hoje se assemelha para mim aos movimentos das periferias, que estão aí os rap, hip hop. Para mim tem um pouco essa característica, assim, a galera que está super à margem do poder, né, à margem dos acessos à hegemonia mesmo da indústria fonográfica, né? Estão aí, velho, dando a letra, dando recado e dizendo o que são, né? Então, para mim, o frevo tem muito é esse lugar que eu gosto de sempre lembrar, da onde veio, porque ele, para mim, ele é muito potente. Joana, ela foi uma das mulheres negras que conseguiu furar o cerco, né? Ela conseguiu fazer algo que não estava previsto para que fosse feito por uma mulher negra. Há 100 anos atrás, a realidade era bizarramente pior para a mulher. Ainda mais sendo uma mulher negra. E ainda mais falando de frevo, compondo cultura popular. Então, ela estava assim na margem da margem da margem da margem. Nesse tempo, poucas mulheres estavam fazendo como ela. Se a gente for ver, por exemplo, Chiquinha Gonzaga, que é uma contemporânea, também passa uma situação extremamente difícil por ser mulher. É uma negra, naquela época não tinha estudo e ela era uma pessoa bem esperta, né? E sabida. A Joana era uma pessoa muito alegre, muito contente. Ela gostava muito de cantar e tinha várias músicas. Não, ela já pertencia ao Clube Vassourinha desde o início. Não sei se ela é fundadora, mas ela fazia parte do grupo. Ela foi fundadora, tanto do clube, tá entendendo? Como da música. Quando eu chegava lá para dançar, aí às vezes até mostrava a menina, eu digo, ó, essa aqui é minha parente, é minha avó. Ela disse, menina, sério, eu digo, a foto dela. Inclusive, quando eu falei que era filha de Creonice e neta de Júlio, aí o rapaz disse, ó, essa aqui é sua parente.
entra no espaço e você vê uma foto, você sabe que aquilo ali é a dona, ou o dono daquele lugar. E quando você entra no Palácio do Frevo, você sabe que aquilo ali é a dona da casa. Não é a dona de casa que está só costurando ou trabalhando por trás de alguma coisa, sempre ficando atrás. Não, é a dona da casa. Então, Joana é a dona da casa. O que eu sei é que a Joana Batista, ela foi realmente a primeira mulher pernambucana, né, a se inserir no contexto de composição de carnaval. Eu acho que deveria ser divulgar mais, né, o nome dela, relembrar, né, contar a história dela, que muitos passaram por percebido, despercebido e esquecido, mas é importante. Quando inicia o carnaval, que vem logo Vassourinha, e por que não lembrar dela? É tão importante, né? Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes pra vassourinhas passar. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes pra vassourinhas passar. Somos nós as vassourinhas, todas nós em borbotão. Vamos varrer a cidade, a isso não, a isso não. Se diz que Joana Batista dizia que o frevo Vassourinha foi criado pelo seu primo, Matias da Rocha, e ela dizia compositado por nós, Matias da Rocha e eu, Joana Batista. E aparecem como primos, mas isso segundo um pesquisador, que é Evandro Rabelo, que trabalhou muito com relação a uma pesquisa com a imprensa, com as notícias de jornal. Ela vai e compõe essa letra para dar a harmonia, e ela extraiu isso de onde? De uma cantiga de rodas, não é? Que era a coisa mais sublime, que é a coisa mais sublime. Então, quando você diz que se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, com pedrinhas de brilhantes, para meu Vassourinhas passar, pelo amor de Deus. O Vassourinha, a partir de então, passou em todas as suas saídas a executar a letra e a música. Bem sabes o compromisso, a isto não pode ser, a mostrar nossas insígnias e a cidade se varrer. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes pra vassourinhas passar. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes pra vassourinhas passar. E aí a música se eternizou, inclusive como frevo de rua, e a letra foi sucumbida. A minha impressão que eu tenho é que o frevo Vassourinha era somente do homem. E ele botou o nome dela, não sei se foi ele que botou ou alguém botou na composição, por eles ter sido, era o presidente e a presidente do Clube Vassourinha, entendeu? A autora desse mimo de nosso lirismo dizem que é uma alentada crioula cujo fraco na vida foi gostar de homem branco. Aqui confirma, inclusive, a autoria da Joana. Só tem que, enquanto o Matias foi lembrado, foi reverenciado, uma escola em Pernambuco levou o nome dele, e o que a gente encontra sobre ela com muito sacrifício, quando ela ainda era viva, quando os descendentes dela ainda eram vivos, a gente encontra a autora desse mimo de nosso lirismo, dizem que é uma alentada crioula, cujo fraco na vida foi gostar de homem branco. Protocolo número 8603, 21 de novembro de 1949. Folha 552. Folha 552. O apresentante é Severino José de Oliveira. Recife, 14 de janeiro de 1949. Eu, Joana Batista Ramos, declaro que a marcha titulada Vassourinha pertence ao Clube Carnavalesco Misto Vassourinha. Foi compositada por mim e o maestro Matias da Rocha,
no dia 6 de janeiro de 1999. 1909, não? 1909, no Arrabalde de Beberibe, em um mocambo de frente à estação do Porto de Madeira. Dito mocambo? Dito mocambo. Hoje é uma casa moderna. Arrogo de Joana Batista Ramos. Reconheço a firma de Severino José de Oliveira. Para ser registrado em cartório, eles cumprem formalidades. Ou seja, é necessário que aquela pessoa compareça, é necessário que ela expresse a sua vontade de que aquilo seja registrado, que ela informe que está solicitando nos termos que ela cita isso aqui, e que ela informe também que ela é impossibilitada de assinar. Por isso é utilizada a expressão arrogo para que a pessoa, ou seja, alguém assine por ela arrogo no caso. Inclusive isso é feito na presença de testemunhas. Normalmente é necessário 2 testemunhas que confirmam que, no caso aqui, a Joana Batista Ramos está autorizando essa assinatura arrogo. Acredito que se tivesse qualquer discussão com relação a isso, a composição dela, apesar da propriedade do clube, ele não compactuaria com isso assinando arrogo por ela. Nesse período que ela compõe a música, tanto havia dificuldade, não havia essa questão dos direitos autorais tão forte. Então, assim, é possível que outra pessoa tenha feito e ela tenha feito o registro posterior, né, assim, porque reconhecia nela a liderança, a proeminência, né, o domínio ali dentro daquele grupo. Entre os representantes, entre a presidência do clube, sempre houve essa deferência em relação à autoria de Joana, aos direitos de Joana, a importância da Joana. No falecimento de Joana, mais essa autoria é reconhecida, registrada e reverenciada. Eu, Joana Batista Jacques, pretendendo casar-me com Amaro Vieira Ramos. Amaro é apresentado, né, no registro como artista. Não sabemos que tipo de artista. Sou solteira, de idade de 18 anos, natural deste estado e residente em São José, no bairro de São José. Declaro mais que sou filha legítima de Umbelino Jacques e de Joana Batista Jacques, o mesmo nome, né? A mãe e a filha, o mesmo nome, falecidos neste estado. O pai da Joana era músico, né? E era um músico respeitado. A gente sabe que o pai da Joana era vivo pelo menos até 1885. Ela era negra e analfabeta, que é um retrato da população, não é um retrato da população pobre do Brasil dessa época, é um retrato da população do Brasil dessa época, que a maioria da população era analfabeta. Somos nós os Vassourinhas. O que a gente pode afirmar com total certeza sobre a datação da música é que ela foi criada em fundação do clube e o falecimento do Matias da Rocha, que faleceu em 1907. Ele falece com 43 anos no Hospital Pedro II, aqui no Recife. Então, ela faz uma cessão de direito e recebe uma determinada importância por essa cessão de direito, e o Clube Vassourinhas passou a ser proprietário, ter os direitos autorais. Minha mãe procurou saber se ela tinha direitos autorais. Eu não sei, na época, quem era o presidente. Não sei. E ele disse que ela não tinha direito a nada, até porque ela tinha vendido. Então, se vendeu. Essa noção de que as músicas populares têm autor, tem que pagar direitos autorais, você não pode cantar em qualquer lugar, não pode usar de qualquer maneira, isso se impôs bastante no domínio da música popular. Mas no início do século XX não era assim, né? E ela ficou assim, se não tem direito, o que é que eu vou fazer? Mês de fevereiro de 1980. Apresentante é Otacílio M. da Silva. Manuscrito. Recibo. Recebemos do Clube Carnavalesco Misto Vassourinhas a quantia de RS 3.006. Valor da venda que lhes fizemos da marcha intitulada Vassourinhas, que foi compositada por nós dois. Recife, 18 de novembro
de 1910, Matias da Rocha, Joana Batista Ramos. Eu não sei nem se ela realmente vendeu. Porque se tivesse vendido e tivesse um bom dinheiro, ela não vivia naquela situação. Porque a gente era pobre. E esses mistérios e dúvidas, na verdade, só enriquecem o fato de que Joana e Matias eles estão envolvidos com os primórdios dos direitos autorais musicais no Brasil, que perpassa quase um século. Provavelmente não houve aquele registro imediato, né? Um registro no papel, como a gente conhece, ou com a partitura, né, assim, escrita. Talvez não tenha havido aquilo. Ninguém se preocupava em gravar, em registrar, porque era um sistema musical que não incluía isso, vamos dizer. As pessoas não ganhavam dinheiro com isso. Elas estavam ali para se divertir. E a primeira música com letra foi criada por Chiquinha Gonzaga em 1899, 10 anos após a fundação do Vassourinhas. Se Joana e Batista da Rocha não foram os primeiros, caso se confirme que a música tenha sido criada na datação do clube, com certeza eles entrariam para a história, no mínimo, como um honrado segundo lugar. E outra coisa, novamente confirmando a importância da mulher negra. E Joana, diferentemente de Chiquinha, que teve a melhor educação que a corte poderia oferecer na época, Joana era analfabeta. Recifense que gosta de carnaval, o nosso primeiro contato é com o frevo. E Vassourinhas é o frevo emblemático. É o hino de Pernambuco, é a marcha número 1 do Clube Vassourinhas. Veio em mim esse resgate desse frevo meio cru, meio povão, esse frevo de rua. 110 anos ininterruptos, não é? Essa marcha sendo executada e talvez seja a mais executada no carnaval brasileiro. A frevo Vassourinha, ele é o hino, né? Ele é o hino do carnaval. Ele é um frevo que arrepia. Quando você viaja, são 3 momentos que o Brasil é lembrado: Vassourinhas, Asa Branca e Aquarela Brasileira. Tem uma trindade. Efeito euforia. Tá todo mundo numa boa. Você olha e mudou tudo lá embaixo, né? Eu não ouço a marcha número 1, eu sinto a marcha número 1. Porque é uma música quente que, quando as pessoas escuta, realmente tem vontade de dançar, de pular, de se manifesta mesmo através da folia, né? É isso, é uma memória afetiva, uma memória de alegria, porque é tocado numa época do ano em que as pessoas se contagiam, se embriagam, se permitem. Tem que ter Vassourinha. Não existe carnaval sem Vassourinha. Toda vez que eu ouço o frevo, eu lembro de um cidadão chamado Félix Albuquerque, né? O Felinho. Felinho, que era o primeiro alto da orquestra de Nelson Ferreira, ele fazia os improvisos sobre a Vassourinha. É um improviso que depois passou a pertencer à própria gravação original.
Quando se toca pananana, hoje eu vou lembrar de Joana, eu vou saber que os versos foram dela. Então, quando tiver alguém tocando, eu digo, vou cantar, e é essa letra, porque é essa letra que me representa. É a mulher compositora, a mulher poetisa, a mulher dona da casa. Bem sabeis o compromisso, a isto não pode ser. A mostrar nossas insígnias e a cidade se varrer. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes pra vassourinhas passar. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes pra vassourinhas passar. O Clube Vassourinhas ele surge em 1889, quer dizer, um ano só após a abolição da escravatura. Gente humilde, geralmente ligada ao mercado de São José, e que se reunia dos finais de semana e durante o carnaval. O clube teria surgido no bairro no Beco do Sarapatel, nas imediações da Praça do Carmo. E pelo noticiário dos jornais, como o Diário de Pernambuco, o Jornal do Recife e a Província, o clube sempre teve sede por aquelas bandas. O Vassourinha recebe um convite do Vassourinha do Rio de Janeiro para comparecer ao Carnaval do Rio de Janeiro. Havia uma grande curiosidade, imensa curiosidade aqui no Rio de Janeiro, em torno do legítimo carnaval pernambucano, em torno do frevo, porque criou-se um frevo carioca. E se dizia que esse frevo carioca devia ao frevo original. Eles entram aqui num navio do Lloyd brasileiro, só com passagem de ida para o Rio de Janeiro, sem passagem de volta. E vão aquela quantidade imensa de integrantes do Vassourinha, alguns levando até suas famílias. Quando passa por Salvador, que estava na semana pré-carnavalesca, aí ele é convidado a se apresentar nas ruas. E aí, segundo a história, dizem que foi isso que deu inspiração a Dodô e Osmar fazer os trios elétricos tocando frevo nas guitarras. Varre, 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 vassourinhas, varre um dia as ruas da Bahia. Abriu alas e caminho pra depois passar o trio de Armandinho, Dodô e Osmar. Há uma revolução completa, porque o baiano não estava acostumado a ver uma orquestra de frevo, como também os outros estados não conheciam frevo. O crescimento do Vassourinhas é produto do entusiasmo e da dedicação de várias gerações de dirigentes, que acabaram dotando o clube de um invejável patrimônio, o Palácio do Frevo, orgulho não somente dos seus dirigentes e associados, mas de todos os pernambucanos. A importância do Vassourinha no Carnaval de Pernambuco é primordial. Hoje, o Carnaval tornou-se diferente, é autofinanciável. Nosso clube tem dificuldades como os demais. Tava abandonado, né, o Vassourinha. Faz muitos anos que tá aqui, muito abandonado. Tava vendo gente de fora bagunçar aqui. Aí a gente da comunidade botou um cadeado para os outros de fora não tá mais entrando aqui nem bagunçando. Aí os meninos que vêm só jogar a bola aqui. 6 de janeiro, era muita festa. Vinha gente de todo lugar, vinha. Gente de todas as agremiações. De clube, vinha todo mundo. Era a maior festa.
Esse clube não cabia a imensidade de gente no aniversário. Funcionava com as festividades, né? Com dança, né? Botava os grupos para tocar, o pessoal vinha, entrava, pagava, dançava, bebia, tinha tudo. Saía daqui 3 ônibus para ir para a avenida, para desfilar. E assim, a gente botava vassourinha na rua todo ano. Fiquei abismada com a destruição, né? Estava chovendo nesse dia, nós encontramos um pacote de partituras, toda molhada, já se estragando. De repente, essas partituras, pode ter alguma coisa importante, alguma partitura antiga que sirva. Nós fomos na casa do seu governo, não nos atendeu, nem a mulher dele nos atendeu, nem de perto, falou de longe. Então eu disse, vamos tentar outro meio, ver se a gente consegue aquelas partituras para recuperar, restaurar. E realmente hoje eu vi que a destruição está muito maior. Em maio ainda tinha alguma coisa, hoje não tem mais nada, levaram tudo que tinha aqui. Levaram o telhado, levaram todas as portas, levaram todas as grades do camarote, levaram a parte do patrimônio histórico, destruíram, foi um vândalo, foi vândalos. Destruiu o primeiro pavilhão do clube, mais do que 100 anos tinha, os troféus, os documentos, de tudo que tinha dentro do clube, levaram tudo, até a janela, a porta, tudo. O clube está hoje na situação que ele se encontra. Que vassourinha vá para frente, que vassourinha nunca caia, porque vassourinha tem história. Vários grupos femininos, né? Logo quando a gente montou, a Prefeitura do Recife lançou um projeto que era um concurso de orquestras, que foi lá no Pátio de São Pedro. E nesse concurso de orquestra tinham, eu acho que para mais de 40 orquestras inscritas nessa faixa. E só tinha gente de orquestra de mulher. Eu me lembro muito bem que na primeira apresentação da gente, o povo não dançou, o povo parou e ficou todo mundo olhando. Nesse concurso a gente tirou em 3º lugar. E foi nesse concurso que a ficha caiu, o quanto a gente estava incomodando, assim. Porque teve briga no dia de receber o troféu. Porque não estava acreditando que a gente estava fazendo aquilo ali. Né? Principalmente mulheres tocando trombone, trompete, né? Tocando tuba, né? Que se dizem ser instrumentos másculos, né? Eu acho até legal quando a gente chega no canto que o povo olha assim, vai tocar não, e quando a gente chega lá, abala e fica todo mundo... Eu já cheguei em situações de ter contratantes de vir me pedir perdão no final. Eu cheguei e vi um bando de mulher aí, eu disse, vai ser uma droga hoje esse evento. E aí vocês fizeram, foi muito lindo, foi maravilhoso, e eu tô aqui querendo lhe pedir desculpa, porque foi a impressão primeira que eu tive. Às vezes nem fala, né? Só o olhar. Só o olhar também, poxa, é que não tem que ter. Já senti olhares. Você sente o olhar quando você, será que toca? Será que toca? Até um trabalho árduo, porque a gente tem que estudar, a gente tem que concorrer, né? E tem que enfrentar esses preconceitos. As coisas que a gente passa na sala de aula, quando você vai dar aula para alguns alunos, claro, não são todos, o universo masculino. Você vai tocar numa banda, por exemplo, uma banda de forró, onde o universo é masculino, numa banda mais masculino, de samba, que é um universo mais masculino, hoje está bem diferente. A briga é para que a gente realmente tenha uma igualdade em todos os sentidos, igualdade no cachê, igualdade na quantidade de festa, entendeu? Não é nem aquela coisa assim, bota as meninas na frente porque são mulheres, eu nem gosto disso. Eu quero estar ali por competência. Tenho o maior orgulho de quando eu boto minhas meninas fazer arrastão.
é de arrepiar, porque elas são realmente boas no chão. Às vezes quase nem toca, né? De tanto empurrão, mas a gente vai lá e enfrenta a multidão, a gente toca e a gente ali está se sentindo uma Joana. Cessa a rua, fosse minha. Eu mandava ela brilhar. Com pedrinhas de brilhante. A invisibilidade, a negação do nosso ser como mulher negra, ele sempre esteve presente na história do Brasil. Quantas Joanas também não foram silenciadas, quantas outras mulheres também não escreviam, não compunham e tiveram esse processo enterrado mesmo. Isso na literatura, na história da música. Quantas pessoas que a gente não imagina o poder criativo que elas tinham pela vez que se é dada, sabe? Que vem com o ranço dessa colonização, que quem conta a história é o colonizador, e o colonizador geralmente é homem, geralmente é branco. Em todo o tempo, essas mulheres estão atuando com maior ou com menor visibilidade, mas elas não deixam de atuar, né? A história de luta dessas mulheres negras, dessas mulheres que vêm da periferia, é uma história de bravura, é uma história de luta cotidiana, de ação cotidiana, ininterrupta. As mulheres nunca teve oportunidade. Até hoje ainda tem, mas muitas barreiras. As mulheres naquela época não era só para o quê? Casa, cuidar de casa e família. Nada de música, nada, né? Hoje, graças a Deus, mudou. E no carnaval elas se tornam rainhas, elas se tornam presidentas, elas são as grandes lideranças e são elas que fazem as agremiações brilharem durante o carnaval. Tem que ter mulher na frente, porque não tem mulher, não tem homem. Todo clube tem que ter muita mulher. Quando eu vim tomar essa consciência de mulher negra, é claro que me veio algumas coisas que você não percebia, alguns nuances, algumas coisas sutis, né? Que a sociedade acaba, né, te deixando ali num banho-maria, assim, que... Mas hoje eu me esforço para ter as duas coisas, para continuar no meu trabalho de seguir, independente disso, e ignorar isso, mas ao mesmo tempo ter a consciência do que, assim, não fico em banho-maria, a não ser que eu queira ficar, entendeu? Assim, ter essa consciência do transpor, do crescer, muito maior quando você tem consciência do que você é e do que foi o seu antepassado, do que foi a sua história. Todas as vivências musicais que eu tenho dentro da minha história direcionam para esse lugar mesmo, da coletividade mesmo, da gente alimentar-nos umas às outras, e esse contexto em que o feminismo volta com toda força. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante pra vassourinhas passar. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante pra vassourinhas passar. Sendo Joana Batista, vindo de onde vem, e enfrentando um processo de silenciamento muito maior do que as mulheres negras enfrentam hoje, então, certamente, ela teria muito para me ensinar, e certamente ela caminharia junto comigo, ou melhor, eu caminharia junto com ela para aprender mais. Que nós um dia possamos viver num país que se quer ou que se diz igualitário. Então é isso que Joana me ensina, é isso que ela me estimula, e estimula todas nós, mulheres negras, para que nós continuemos trazendo esse legado e repassando esse legado. A gente é a continuidade dela. E eu quero representar essa Joana hoje. É dever meu, enquanto mulher negra, enquanto cantora, enquanto artista, dar continuidade disso tudo, entende? É isso. Eu bebo dessas mulheres guerreiras, assim, aguerridas, que abriram caminho para eu estar hoje aqui. Então, eu me percebo como fruto de Joana, né? As Joanas estão mais visíveis, ainda que não na medida que elas merecem estar, né?
elas estão mais visíveis, inclusive a própria. Hoje, né, eu posso dizer que a Joana se multiplicou, se triplicou, porque são muitas Joanas. Tem uma Joana em cada uma de nós ainda, precisando ser reconhecida como letrista, como compositora, como pessoa, né? Como mulher. E essas Joanas vão ter um papel muito importante agora, né, nesses anos próximos, aí imediato, né, para manter o espaço que ela conquistou, né, no terreno carnavalesco e para além deles, e conseguir manter, garantir o que conquistou e tentar ir adiante, né? A gente vai e volta na nossa história, mas a gente não pode esquecer que o que vivemos no passado nunca mais possa voltar. A Joana, eu agradeço. Eu agradeço pelo que ela nos trouxe, pelo que ela nos dá ainda hoje. E peço a ela que onde ela estiver, ela nos fortaleça na luta. E você olha assim, para minha casa não tinha nada, mas as minhas raízes foram uma pessoa muito especial, muito, assim, vamos dizer assim, importante. A gente tem o maior prazer e orgulho de ser neta de Joana. Hoje as coisas estão melhores porque lá atrás Joana feitou e fez e mostrou que podia fazer um frevo, mulher com o povo, e isso. E ela é, de fato, uma ancestral nossa e que para a gente é muito importante ter contato com essas ancestralidades todas para que a gente entenda que é possível resistir e que é importante para que a gente se olhe e entenda que outras vieram antes de nós e que depois de nós virão muitas outras e que a gente precisa persistir no nosso trabalho, no nosso discurso, para que as meninas lá na frente olhem para trás e também nos vejam, assim como hoje eu posso olhar para trás e ver Joana. Eu ia falar obrigada, mas depois eu ia dizer, tu é uma danada. Porque, bicho, tinha que ser muito danada mesmo. Hoje tem que ser, imagina na época. Figura essa. Tomaria uma com ela. E ninguém me dá informação. Uma mulher compositora e que não teve a visibilidade como tantas outras naquele período. Ah, reparem, meu senhor. Nesse tempo, poucas mulheres estavam fazendo como ela. Há 100 anos atrás, a realidade era bizarramente pior para a mulher. Ainda mais sendo uma mulher negra. E ainda mais falando de frevo. Então ela estava assim na margem da margem da margem da margem. A gente sabe o que ela representa, a gente sabe o que ela representou e sabe o que ela vai representar. Eu acho massa vocês estarem fazendo esse documentário porque realmente eu quero saber o que as outras pessoas vão dizer dela. Somos nós os Vassourinhas. Meu nome é Meriodar Barros Ramos. Meu nome é Gemiro e sou filho de Meriodar Barros Ramos. Meu nome é Amara Cristina de Barros. Sou filha de Meriodar Barros Ramos, neta de Júlio Miguel e bisneta de Joana Batista Ramos. Meu nome é Carmen Célia. Eu sou filha de Albertina Vieira Ramos. Meu nome é Sônia Maria Ramos Miquiles. Edilson Ramos Miquiles. Célia Maria Miquiles de Araújo, filha de Cleonice Elias Ramos, neta de Júlio Miguel Ramos e a bisavó Joana Batista Ramos. Minha mãe nunca falou da minha avó, nunca contou a história dela para mim. Minha mãe foi criada com ela, com Joana Batista. Ela foi fundadora, tanto do clube, tá entendendo? Como da música.
Para mim foi uma surpresa, uma avó que é compositora. Não lembro muitas coisas, que eu era pequeno, mas me lembro que minha mãe falava dela, das músicas. A Joana era uma pessoa muito alegre, muito contente. Ela gostava muito de cantar. E tinha várias músicas que ela abordava. Ela era muito risonha, gostava muito de sorrir, porque era uma pessoa... Ela gostava do mundo. Quando inicia o carnaval, que vem logo Vassourinha, e por que não lembrar dela? É tão importante, né? Meu Deus, foi a avó do meu pai que fez essa música. Porque é o frevo que quando toca todo mundo se alegra, né? Eu já toquei muito essa música em bloco. Eu falei para a família toda, né? Muita gente ainda não acredita muito não, mas... Então a gente tá encantada, né, com a história. Agora eu vou ficar mais alegre sabendo que uma pessoa da minha família compôs essa música, né? É Joana Batista Ramos. Eu não conhecia não, mas tô feliz.